queria falar várias vezes aqui sobre esse assunto. Como todo mundo sabe aqui, estive envolvido em outras mobilizações de setores da sociedade, como foi o caso dos professores, o caso dos bombeiros, enfim, o caso dos policiais militares, e falei muito sobre esses vários temas na tribuna, até que de alguma forma, esse falar pudesse se transformar em política, pudesse estar demonstrando para as pessoas que nos acompanham aqui na TV Alerj, de que o nosso interesse não é só fazer um discurso, fazer uma saudação à bandeira e depois buscar um outro tema que fosse mais atrativo para as pessoas, Não, nós queremos realmente acompanhar as coisas que nós denunciamos aqui e acompanhar as ações do Estado no sentido de resolver aquelas demandas. Esse é o papel do parlamentar, eu acho, Nós fiscalizamos o Estado, nós fiscalizamos o dinheiro público, nós fiscalizamos as ações públicas, as políticas públicas, no sentido de que elas possam ser a melhor para a população. Então, em função disso, é que eu insisto aqui nessa demanda lá de Itaoca. Ontem, eu participei na sede da Secretaria de Assistência Social, lá na Central do Brasil, de uma reunião que tinha como objetivo construir políticas concretas, políticas rápidas, políticas imediatas para tirar aquelas pessoas da condição que elas vivem. Nessa reunião estava presente a secretária de Ação Social do governo, representação da Secretaria de Saúde, representação do Conselho de Direitos Humanos do Estado, representação da Secretaria de Saúde de São Gonçalo, representação da Secretaria de Educação de São Gonçalo, representantes da empresa, da Rastec, que é a empresa que administra o CTR, tanto em Alcântara quanto em Itaoca, representantes do Pangea, que é uma entidade nacional, uma entidade da sociedade civil que acompanha nacionalmente o debate e a busca de soluções para os catadores, ou seja, umas soluções não só para os catadores, mas inclusive para o problema do lixo, as saídas autossustentáveis para a questão do lixo. Representantes, estava lá o NEM, representando os catadores de Itaoca, o Ministério Público com a sua representação e 2 deputados, no caso estava eu e o deputado Albertassi. Uma coisa que ficou consensuada, pelo menos naquela reunião, é que a despeito de nós, ao investigarmos todo o processo que foi desenvolvido em torno de Itaoca e de termos indícios claros de que dinheiro público, tanto federal quanto estadual, foram desviados do seu objetivo, que era prover aqueles trabalhadores das condições mínimas necessárias, houve um acordo naquela reunião que o objetivo dela não era fazer esse debate. Esse debate nós faremos aqui na casa, faremos na Justiça, faremos em outros locais, mas naquele momento ali concentraríamos todos os nossos esforços no sentido das ações rápidas. E aí, houve uma discussão em cima do que poderia ser feito de forma imediata. E teve lá uma orientação, enfim, da Secretaria de Ação Social, dizendo que faria um cadastramento dos trabalhadores para que a partir desse cadastramento essas pessoas pudessem ser encaminhadas aos diferentes setores do Estado para ter suas demandas atendidas. Aí nós tivemos uma divergência em relação a isso. Por que uma divergência? Porque, na verdade, quando nós fizemos a vistoria lá, nós vimos que várias daquelas pessoas já estiveram no médico, muitas delas têm encaminhamentos para especialistas que não conseguem as consultas para esses especialistas. Alguns conseguiram falar com os médicos, mas não conseguem dinheiro para comprar esses remédios que são passados para essas pessoas. Algumas dessas pessoas têm que fazer cirurgias e elas não conseguem, pela nossa rede pública, dar vazão à resolução desses problemas de saúde. Se a nossa população como um todo já não consegue, imagina aqueles trabalhadores que estão numa condição muito pior, do que a gente possa ver no geral. Então nós defendemos nessa reunião que não poderia se tentar resolver o problema com uma ação normal, entre aspas, de encaminhamento dessas pessoas para a estrutura pública de saúde, que era importante ações mais contundentes, ações mais enérgicas, no sentido de garantir o atendimento à saúde dessas pessoas. Inclusive, quem sabe, com a instalação imediata lá de um hospital de campanha que pudesse dar
um atendimento prioritário, um atendimento emergencial, e depois sim, que essas pessoas tivessem as suas vidas tiradas, né, dessa área de risco, aí sim essas pessoas poderiam então ser absorvidas pela rede pública a partir de um acompanhamento minucioso dessas estruturas. Levantamos o problema da água potável, né? É simples, vamos encaminhá-los para um programa público para discutir segurança alimentar, para dar consciência a eles sobre a questão da segurança alimentar. As pessoas não querem adquirir só consciência dos problemas da segurança alimentar, elas querem o copo de água para poder beber, elas querem o arroz, o feijão, a verdura, o legume, a carne para poder comer, né? Fazer 3, 4 refeições por dia. E isso se resolve, quando a gente fala em ação emergencial, com a garantia de água lá, de carros-pipas, para que essas pessoas possam ter água, né, para fazer a sua higiene. Essas pessoas precisam de água mineral para poder beber, elas têm sede. Nós não estamos falando aqui de uma comunidade que tem dificuldades e tal, nós estamos falando de um grupo de pessoas numa situação de risco iminente, que não tem nem ao menos a água para beber. Então nós queremos que o Estado imediatamente provenha essa água, que o Estado imediatamente provenha essa alimentação. Em relação também ao problema da habitação, né? Se gaba aqui que o Rio de Janeiro recebeu milhões e milhões de reais para poder garantir a construção de casas dentro do programa de aceleração do crescimento, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, ali é uma área de muito risco. E, imediatamente, as verbas do programa Minha Casa Minha Vida têm que garantir, né, a construção de moradias para aquelas pessoas que se encontram ali. Concedo uma parte ao deputado Nancy. Obrigado, deputada Janira. Falando sobre Itaoca, São Gonçalo, existe alguma coisa ali entre a Restec, que é responsável pelo lixo, agora que está explorando, vai explorar o gás metano, assim como a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de São Gonçalo. Existe alguma coisa ali, a gente não sabe, por trás disso aí, que eles pensavam que aquele povo que está lá largado, abandonado, não iria reagir, não iria conseguir atingir a imprensa, atingir aqui a Assembleia, atingiu até a Câmara de São Gonçalo, mas a Câmara de São Gonçalo foi omissa, não respeitaram nada, bafaram, tamparam, ele ficou por lá mesmo escondido, sentaram em cima daquele processo, daquela audiência pública. Está lá guardado, lá na Câmara Municipal de São Gonçalo. Agora aqui, nós estamos vamos reagir, e eu vou até ao fim, eu conto com sua ajuda, que será uma guerreira, nós vamos descobrir o que é entre a Restec e a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de São Gonçalo, com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Porque desculpe aumentar um pouquinho, no jornal Fluminense saiu que a Restec declarou que gastou 3 milhões para ajudar aos catadores de lixo. Aonde está esse dinheiro? Não sei, estão querendo dar R$200, então tá legal, muito obrigado pela parte. Obrigada ao senhor, meu tempo está encerrando. Só para complementar, eu quero dizer o seguinte: além dessas ações emergenciais, é muito importante a construção das cooperativas de reciclagem de lixo, né, que constam do programa da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que constam dos acordos que foram firmados entre a Prefeitura com o governo estadual e com o governo federal. É muito importante dar independência, acudir agora na hora do sufoco, tirar as pessoas da situação de risco, mas dar a essas pessoas trabalho para que elas possam ter autonomia de vida, para que elas possam trabalhar e, através desse trabalho, prover o seu sustento e o sustento das suas famílias. Então, isso é possível a partir do momento que se implante as cooperativas, garantindo os caminhões, o maquinário, os equipamentos, né? E garantindo, inclusive, crédito para que essas cooperativas possam realmente se estruturar e deslanchar no trabalho. No mais, garantido aqui que essas questões sejam resolvidas, deputado Nancy, eu acho que nós vamos ter aqui que fazer alguns questionamentos que começam a ficar claros. Por exemplo, que fundo chinês é esse que está liberando dinheiro, né, para o governo do estado e para as prefeituras prover política para os catadores de lixo? Que é esse fundo chinês?
né? Nós estamos pesquisando e nós vimos que tem aí agora um fundo chinês, né, que está liberando dinheiro para o governo do estado do Rio de Janeiro para esse programa da reciclagem, para essa questão da implantação, né, o fim dos lixões e a construção de novos aterros sanitários. A gente viu que a Rastec está passando por dificuldades financeiras. Independente disso, ela mantém o monopólio do lixo no estado do Rio de Janeiro. Nós vimos que tem grandes investidores internacionais, como é o caso do mega investidor Soros, né, que está entrando na questão do lixo no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. Nós vimos aqui na casa os projetos que estão sendo colocados aqui, estão em discussão nessa casa, em relação à formação dos consórcios públicos para administrar o lixo, administrar a confecção, né, a construção dos novos aterros sanitários e principalmente a mina de ouro, que é a produção de energia através do gás metano fartamente encontrado nos aterros sanitários e nos lixões. Então, é importante que esses elementos sejam juntados, que esse quebra-cabeça seja juntado e que a gente possa, a partir daí, saber exatamente o que está acontecendo, exatamente quais são os recursos que estão sendo colocados nesses negócios e saber exatamente o que cabe aos trabalhadores, o que cabe aos catadores de lixo, mas não só aos catadores de lixo, o que cabe também à comunidade em São Gonçalo, o que cabe à municipalidade, o que cabe aos cidadãos de São Gonçalo que têm direito, né, de receber em políticas públicas aquilo que puder ser ganho pela prefeitura em função do negócio do lixo. O lixo é um grande negócio no Brasil, é um grande negócio no Rio de Janeiro e é necessário, né, que a política correta em relação ao lixo seja assim implementada, mas que os resultados financeiros disso sejam aplicados em políticas públicas. Conclusão, e que não vão parar no bolso de ninguém. Então, acho que esse é o nosso questionamento. Nós estamos fiscalizando, nós estamos buscando mais informação sobre isso e, com certeza, faremos a tribuna outras vezes, não só para fiscalizar se as catadores, mas também para fiscalizar e dar transparência ao negócio do lixo no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.